Boa noite a todos vocês, sejam todos muito bem-vindos ao canal do Torcedor Corintiano. Meu nome é Luiz, estamos aqui hoje para falar dessa partida horrorosa, partida pífia, partida tenebrosa. Pensem em quantos adjetivos vocês quiserem dar para essa partida. Foi um jogo péssimo do Corinthians hoje, péssimo. Tudo de errado o Corinthians fez hoje. Time nulo ofensivamente, muito mal defensivamente, time sem ideias para criar, uma escalação com jogadores que não dá para jogar, as mexidas não surtiram efeito nenhum, o Corinthians passou 90 minutos sem criar grandes chances de perigo pro gol do Bragantino. Foi um jogo onde a gente, na real, passou o tempo inteiro e não teve nenhum momento aquilo que a gente falou, pô, agora vai. Não teve. Foi um jogo horroroso do Corinthians. Péssimo. Alguns jogadores foram abaixo da crítica hoje. Enfim, é o ano que o Corinthians vai ter. Esse é o nosso 2023. E não só o nosso 2023, vem sendo os últimos anos. Um time com altos e baixos, um time que oscila partidas, um jogo vai bem, outro jogo vai muito mal, aí no outro jogo vai mais ou menos, um time que não consegue emplacar uma sequência de vitórias, e um time que não consegue fazer nada bem feito vai estar na posição onde nós estamos hoje, brigando ali para não cair, no máximo no fim do campeonato vamos chegar no meio de tabela e nada mais do que isso. O Corinthians esse ano tem que se contentar com duas coisas: se livrar do rebaixamento e se classificar para uma Sul-Americana, porque de resto a gente não vai conquistar mais nada nesse ano. Antes da gente falar do que foi a partida, da gente citar os pontos positivos e negativos do jogo, eu peço para vocês se inscreverem no canal do Torcedor Corintiano, ativar o sininho para receber os vídeos e o principal, deixar o like. Deixem um like no vídeo se vocês estão gostando do conteúdo. Vamos falar um pouquinho do que foi o jogo hoje. O Corinthians perdeu a partida hoje, foi lá para Bragança Paulista enfrentar o Bragantino, que é uma das melhores equipes do campeonato, que agora está em terceiro colocado, um ponto atrás do líder. Então a gente sabia que seria uma partida difícil, que o Corinthians teria que jogar muito bem para competir contra o Bragantino. Mas não foi nada do que a gente viu no jogo hoje. Como eu já disse na abertura do vídeo, durante os 90 minutos, o Corinthians talvez gerou um pouquinho de dificuldade para o Bragantino já na parte final do jogo, quando consegue dar uma leve pressão no Bragantino, mas sem criar grandes chances de gol. Foi um jogo muito ruim hoje do Corinthians. Um jogo onde ofensivamente, pouquíssimo foi criado. No primeiro tempo, então, não criou absolutamente nada. O primeiro tempo de hoje do Corinthians lembrou o primeiro tempo de outras partidas onde o Corinthians só se defendia e quando tinha a bola não conseguia, não sabia o que fazer. O time que foi a campo hoje foi com Cássio, Fagner, Bruno Mendes, Gil e Fábio Santos. O meio de campo foi com Fausto Vera, Maicon, Juliano e a parte de ataque, Rojas, Romero e Yuri Alberto. Só por essa escalação a gente já sabia que teria dificuldade em alguns setores do campo. Primeiro de todos, o meio de campo. O meio de campo com Fausto, Maicon, Juliano e talvez com Rojas tem se demonstrado um meio de campo com pouquíssima criatividade. Um meio de campo que não cria jogadas, um meio de campo que tem dificuldade para reter essa bola e trabalhar ela. Falta um cara ali naquele meio de campo, que a gente sabe quem é o Renato Augusto. O Renato Augusto, nos melhores momentos, é o cara que você encaixava nesse meio de campo e ia resolver o jogo para você. Mas hoje o Renato foi banco e o Renato, nas últimas partidas, não tem resolvido. Então, quando você entra com esse meio de campo, você, consequentemente, vai perder para o meio de campo adversário. Isso é quase que claro. E aí você, olhando mais para frente, você tem um ataque com o Yuri, Romero e o Rojas, aí você tem certeza que do meio para frente você vai perder nos dois setores. Você não vai conseguir criar nada e se por um acaso essa bola chegar no ataque, você vai ter dificuldades para fazer o gol. E foi o que o Corinthians apresentou hoje no primeiro tempo todo, cara. No primeiro tempo inteiro, o time do Corinthians foi pegar essa bola, quebrar para o Yuri, e o Yuri estava sempre isolado no ataque. Não tinha nunca nenhum jogador próximo dele. Fosse o Rojas, fosse o Romero, o Juliano, enfim. Não tinha. O Yuri fez o que ele mais faz na maioria dos jogos. Corria de um lado para o outro com uma barata tonta,
não conseguia reter essa bola. Quando tinha o controle dessa bola, estava isolado dos outros jogadores, e aí ele tinha que ou atrasar e devolver a bola para a defesa, para os meios de campo, ou perdia a bola. Romero, muito mal. Eu não entendo a escalação do Romero. Hoje a gente não tinha o Wesley, que sentiu, que não foi para jogo. Hoje o Wesley nem no banco ficou. E o Mano insiste no Romero, e eu não sei o porquê do Mano insistir no Romero. De verdade, é um dos erros que o Mano comete quando coloca o Romero nos primeiros jogos e insiste em cometer esses erros, cara. A gente fala muito que tem treinador que é teimoso, que insiste no erro. O Luxemburgo foi um desses caras, e o Mano parece que começou num erro e tá insistindo. Hoje o Romero, cara, ele me fez ter mais raiva do que tudo. O Romero errou todos os passes, tudo que o Romero tentou, cara. Eu já não sei mais do que criticar o Romero aqui. O Romero é ruim, o Romero é horroroso, o Romero é péssimo. O Romero, nessa volta, cara, ele joga com uma má vontade que é absurda, uma nhaca, um sono, uma tiriça jogando bola, o Romero. E o Mano precisou esperar até os 22 do segundo tempo. Precisou esperar o Romero perder uns 3 contra-ataques tocando uns passes absurdos para ele entender que não dava mais pro Romero jogar, cara. Então, Romero, ele não pode jogar no Corinthians, quem dirá ser titular. E, mano, vai aqui uma crítica. Que futebol é esse que você tá vendo que você tá escalando o Romero? Porque se você me falar que o Romero tá ajudando na recomposição, me desculpa, você tá maluco. E se você falar que o Romero tá ajudando na criação de jogadas, você também tá maluco. Outro cara que eu tenho que criticar aqui, o Rojas. Cara, o Rojas tem que ir pro banco e ficar no banco um bom tempo. O Rojas não entendeu o que é jogar no Corinthians. O Rojas esqueceu o futebol dele lá na Argentina. Porque o Rojas não faz nada também, cara. Gente, o Rojas... Eu volto, todo vídeo eu falo a mesma coisa. O Rojas bate falta? Não bate. Porque, não sei. Chuta de fora da área? Não chuta, porque ele não acerta um chute no gol. Cria uma jogada? Não cria. É um cara de velocidade? Não é. Dá um drible? Também não dá. Eu ainda tô esperando para ver o que o Rojas é bom. E eu tô louco para queimar minha língua para que o Rojas vire um craque no Corinthians. Mas hoje o Rojas, se a camisa 10 do Corinthians, simboliza o que o Corinthians é. Um catado de jogadores que fazem muita pouca ideia do que estão fazendo dentro de campo. Outro jogador para mim que foi muito mal hoje, Fausto Vera, primeiro volante, errou também quase tudo que tentou, não passou segurança defensivamente. Ele tentou dar um 360, um girosflim na entrada da área que ele perde a bola e cria uma chance de gol pros caras. Muito mal, Fausto Vera. As nossas laterais, tanto o Fábio Santos quanto o Fagner. Cara, 2 avenidas, mano. Avenidas. No primeiro tempo, o lado esquerdo foi uma avenida gigantesca. Aí no segundo tempo isso se inverteu um pouco, foi pro lado do Fagner. Os dois muito maus na partida, pessimamente ruins. Péssimos os dois laterais. Fracos, hoje fracos. E aí os que eu não citei, não foi que eles foram bem, mas eles foram um pouco melhores. E aí o Corinthians toma um gol no primeiro tempo, na falha de quem? Romero e Fábio Santos. Porque é um escanteio batido curto. Romero e Fábio Santos na jogada. Nenhum dos dois consegue cortar a jogada, nenhum dos dois consegue diminuir o chute. Aí o atacante dos caras acerta um chute raríssimo, que a bola vai no ângulo, sem chance para o Cássio, mas é uma jogada onde primeiro o Romero e depois o Fábio Santos não diminuem, não abafam, não apertam e dão o espaço necessário para o cara fazer o que ele queria, que era acertar um chute no gol. Naquele momento da partida, o placar era justo, como o placar foi justo no decorrer da partida como um todo, cara. O primeiro tempo foi caracterizado por um time sonolento, sem vontade, desanimado ao extremo, uma partida horrorosa no primeiro tempo. E aí pro segundo, o Mano resolve fazer o quê? Vou mexer no time. Tira Yuri e Rojas e esquece de tirar, sei lá, o Romero. Não tô reclamando de tirar o Rojas e o Yuri, não vinham fazendo uma partida boa, mas era óbvio que tirar só esses dois caras não resolveria a partida, como não resolveu. O jogo continuou na mesma toada. Bragantino meio que dominando e o Corinthians sem conseguir fazer nada com a bola, ou tendo muitas dificuldades para criar. Tava nítido que precisava mudar, precisava de outras alterações. Aí aos 15, sai o Fausto, entra o Renato. Renato entra, no primeira bola dele cria uma jogada, dá um chute no gol. E acabou aí a participação do Renato. O Renato entra, dá esse chute no gol e daí pra frente ele não fez mais nada. Ele entrou aos 15, aos 17 a participação do Renato já tinha acabado, porque ele não jogou mais nada.
Aí aos 22 ele finalmente vai, tira o Romero e coloca o Mosquito. Mas o Mosquito também, cara, agrega muito pouco hoje, muito pouco. No intervalo, quando eu já disse, ele botou o Felipe, e o Felipe, das mexidas, foi o que mais jogou, cara. Não foi uma partida brilhante, mas se esforçou, correu, brigou, lutou, tentou puxar contra-ataque. Foi um dos que mais jogaram. De um modo geral, foi um jogo muito fraco do Corinthians. Um jogo que escancarou um time com planejamento, um time que investe em jogadores jovens, um time onde contratou um treinador com uma ideia e está dando tempo para esse treinador trabalhar e vai vendo o fruto sendo colhido. O Bragantino é um time que tem projeto, está brigando no topo da tabela, tem totais chances de ser campeão. E do outro lado tem um Corinthians que já vai para o seu quarto, quinto, 20º treinador numa gestão. Só nesse ano já passaram 4 treinadores, jogadores em fim de contrato que às vezes me passam a impressão de já que estão andando, cagando e andando para o Corinthians. Mas enfim, a gente é obrigado a ver jogo após jogo Fagner, Fábio Santos, enfim. Partida ruim do Corinthians. Podemos terminar a partida agora, a rodada, sendo ultrapassados pelo Santos, que se vencer amanhã nos ultrapassa. Ponto positivo, o Cruzeiro, até onde eu estava vendo, perdeu. Enfim, volta, é uma vitória, dá uma respirada, uma derrota, volta pro buraco, enfim. Mas de qualquer forma, ainda falta 5 pontos pra gente alcançar o tão sonhado. O próximo jogo agora é contra o Atlético em casa, quinta-feira, 7 horas da noite, temos que ganhar. Para fechar o vídeo, trazer os 3 pontos positivos e os 3 pontos negativos. Hoje não tem 3 pontos positivos, cara. Me desculpa, já foi difícil para achar os 2 que eu vou citar, mas vamos lá. Felipe Augusto foi o cara que entrou no decorrer da partida e para mim foi talvez o melhor dentro do jogo. Foi o que mais buscou, foi o que mais tentou, foi o que mais participou, foi o que criou as principais jogadas do Corinthians. O segundo é um cara que eu critico muito, mas que vem fazendo boas partidas nas últimas rodadas. É o Gil. O Gil fez mais uma partida segura, criou uma chance no ataque, é um cara que está indo para a área e está ajudando. Defensivamente não está tendo tantos problemas quanto ele tinha há um tempo atrás. Fez mais uma partida razoavelmente segura e para mim foi um dos 2 destaques. Acaba nisso, 2 destaques. O Gil sendo um destaque da partida quer dizer que eu acho que ele tem que renovar o contrato? Não, eu acho que tem que ter renovação. Mas enquanto ele estiver jogando e estiver jogando bem, eu vou vir aqui elogiá-los. Então os 2 pontos positivos hoje da partida, Felipe Augusto e Gil. Agora para falar dos pontos negativos. Vai ser difícil reduzir eles a 3, mas vamos lá. Primeiro deles, Romero. Enquanto o Romero jogar, dificilmente ele não vai estar nos meus pontos negativos. Hoje, sem sombra de dúvida, acho que foi uma das piores partidas que o Romero já fez nessa volta. E olha que ele já fez jogos ruins. O Romero errou tudo ofensivamente, não ajudou defensivamente, teve participação direta no gol dos caras. Enfim, o Romero péssimo hoje, péssimo, horroroso. Se eu pudesse, eu xingava o Romero, porque ele é desprezível hoje para a camisa do Corinthians. É vergonhoso ver o Romero vestir a camisa do Corinthians hoje, e é vergonhoso saber que o nosso treinador dá a oportunidade para o Romero ser titular do Corinthians hoje. Segundo, vou fazer um combo desse. As nossas laterais, tanto o Fábio quanto o Fagner, deixaram mais um jogo a desejar e mostraram que não dá para contar com eles. Não dá. Próximo jogo, o Fagner está suspenso. Isso é bom pra gente. Porque enquanto os 2 jogarem, tá claro, tá nítido que não vai dar certo. Não vai dar certo. O Bruno tem que ser o nosso titular na lateral direita. E o Bidu, cara, enfim, sei lá, mano, dá chance pro Bidu, porque o Fábio também não tá ajudando em nada. Muito abaixo mesmo as nossas laterais. E o terceiro, cara, poderia citar o Rojas, poderia citar, sei lá, os que entraram, mas eu vou citar o Fausto Vera. Fausto Vera, mais uma oportunidade para ele como titular e mais um jogo ruim do Fausto Vera. Mais um jogo onde ele não conseguiu ser esse primeiro volante que a gente tanto espera que ele seja. O primeiro volante que arme dali de trás, saia jogando, tenha um bom toque de passe, que nos dê uma proteção. Um primeiro volante que seja aquele primeiro volante, que marque, ou que se não é o maior marcador de todos, é um cara que tem um passe muito bom. Fausto Vera novamente mostra que sentiu o jogo, não fez um bom jogo, mereceu ser substituído, enfim, preocupa.
porque essa contratação era uma contratação onde o Corinthians depositou dinheiro, depositou esperança, mas que até agora não vem se comprovando à altura de ser o nosso camisa 5, de ser o nosso primeiro volante. Como eu disse, eu poderia citar o Rojas, que também fez uma partida ruim, mas vou ficar nesses 3 pontos. As laterais, Romero e Fausto Vera. Se vocês acharam que tiveram mais pontos positivos, eu não vi, mas se vocês acharem, deixa nos comentários. Pontos negativos, eu tenho certeza que vocês vão ter mais, mas para ficar nesses 3, vamos fechar com eles. Agradeço a todos vocês que estiveram até aqui, um jogo ruim, uma derrota chata, sofrida, e vamos torcer para que os times que estão embaixo agora não vençam para não diminuir essa vantagem. Agradeço a todos vocês que chegaram até aqui, um forte abraço e vai Corinthians!